maravilhoso porque é um capítulo muito alegre, que habla de coisas muito lindas, assim, alegres, se bem que está inserido dentro de uma história um pouco triste, pero é, em realidade, uma história triste que nosso personagem de nossa história traz alegria, não? Então, é uma coisa de passar da tristeza para a alegria e desfrutar muito da vida. Então, eu considero, assim como aquele de la Mulher Mariposa, não? Este também é um capítulo muito, muito assim suave, que traz um mensagem assim que não é conflitivo, não? Que não é praticamente um invito este capítulo, não? É um invito que tem a ver com a sexualidade. Não? Então, é um invito que nos habla de la recuperação de uma sexualidade sagrada. Não? E este capítulo vai falar de diversas histórias, não? Então, há muitas coisas depois que quero invitá-las a. Eu não coloquei o link para vocês essa semana, pero me olvidei de colocar o link, não? Pero onde eu hablo assim mais extensamente, né? Aqueles vídeos que temos mais extensos, então, donde eu explico os outros cuentos deste capítulo, porque são outros, têm outras histórias. Pero vamos tratar da história que eu creio que é a principal, que mais inspirou Clarissa nessa temática, não? Que é uma deusa grega muito antiga, não muito conhecida, que se chama Balbo. E ella está, a história que vamos saber de Balbo, é uma história que está dentro de um outro mito, que é o mito del sequestro de Perséfone por Hades, e de la busca de Deméter, por, por sua hija que desapareceu. Então, retomando um pouco, eu creio que temos também um vídeo sobre Perséfone, não? Ou Hécate, não sei. Já trabalhamos esse mito em alguma outra circunstância, em um curso precedente, não? Então, está tudo lá, manifestações do sagrado feminino, temos outras visões, eu creio que incluso Balbo tratamos aí. Pero vamos retomar acá, não? Então, esta história de Balbo, que aparece dentro deste mito. Então, se conta, não, que sempre em mitologia grega, quando há uma doncella, uma chica virgem que está no campo colhendo flores, é porque algo terrível vai acontecer, não? Então, estava aí Perséfone recolhendo flores nas origens de Etna, em Sicília. Então, há toda uma trama aí entre Zeus e Hades, não? Que tramam para que Hades sequestre Perséfone, porque sabiam que Deméter, sua mamã, jamais iria permitir que Hades la tomasse como esposa, e muito menos Perséfone, que era uma mulher belíssima, uma dea belíssima, não? Assim tão bela como Afrodite. Então, ela certamente não queria ir para ser rainha regina del mundo de los muertos, ¿no? Que é o mundo de Hades. Então, aí Hades, que se apaixonou perdidamente por Perséfone e queria muito ter um amor, então trama para sequestrá-la. Então, quando está aí no campo, a terra se abre e surge Hades, que vem em seus cavalos, em uma carruagem, e toma Perséfone e la lleva para o mundo subterrâneo, o mundo dos mortos, seu reino. Então, aí se ouve os gritos de Perséfone, não? E sua mamã se dá conta que algo sucedeu com sua hija, pero não encontrava sua hija. Eu não sabia o que tinha sucedido. Então, Deméter começa a procurar sua hija e dizer o que passou, que eu ouvi minha hija
ah, gritando e pedindo ajuda. O que passou? O que passou? E perguntava para todos e ninguém sabia responder o que passou. Então, o que passou com o mundo foi terrível depois disto, né? Porque Deméter era a dea da fertilidade e das colheitas, né? Então, tudo que a agricultura plantava, ah, era Deméter que abençoava e hacía crescer os granos, os cultivos, ¿no? Entonces, como Deméter se quedó muy triste, ¿no? Entonces, el calor de la temperatura del planeta, ¿no? Se quedó muy frío, muy oscuro, y los campos no producían más. Esto era quase como un reflexo de su tristeza. Y ella caminó mucho por el mundo, tomó la forma de una vieja y fue caminar por el mundo cercando a su hija. Entonces hice una peregrinación enorme donde ia de una ciudad para otra ciudad y tentaba encontrar su hija, con grande tristeza. Un día ella llega a una ciudad donde había un pozo, ¿no? Un pozo donde se podía beber agua. Entonces ella estaba ahí en un lugar de la ciudad donde había este pozo e não havia ninguém. Estava aí, se sentou, tomou água, em sua tristeza terrível. Era a imagem de uma depressão terrível, uma vieja decaída, uma vieja que sem vitalidade, sem ganas de viver, estava muito, muito triste. Eis que, de algum lugar, aparece Balbo. Balbo tinha uma característica. Acá, dentro desta fotografia de Barrobu, não é uma escultura muito antiga, não, porque é uma aldeia muito antiga, uma aldeia paleolítica, não? Então, é assim, é uma mulher que tem as pernas, a vulva e onde tem os seios e tudo, tem sua cara. Então, é como que ella no tiene todo el cuerpo, ella tiene la pelvis, tiene las caderas y tiene el bumbum, la vagina, ¿eh? Pero Papu tenía una característica, era muy divertida, ¿eh? Tenía una perspectiva de la vida como algo muy, muy divertido, muy así, como se hacía chistes de todo, se reía de todo, eh, super buena onda, ¿ah? Una cosa de buena onda. No que era aquella que hacía chistes de los otros para humillarlos, no, pero era una cosa de buena onda, de jugar, le gustaba jugar. ¿Mm? Entonces, Balbo ve a esta mujer, ¿no? Y reconoce que es Deméter, ¿no? Porque vê que era aldeia, não? Apesar que Deméter estava assim muito decaída, vê que era aldeia. E se aproxima assim, em aquele jeito, assim, aquela forma, assim, começa a mover este culo, vagina, essas cadeiras, e começa a cantar, muito simpática. E quando Deméter alça os olhos e mira, já começa tem que controlar porque é como se desapareceu a tristeza, como começou a ser tomada por uma risada, começa a rir. Então, quando Balbo percebe que Deméter começa a rir, mas que hace coisas muito estranhas, divertidas, se move de forma muito divertida e diz coisas assim absurdas, coisas assim como chistes de sexualidad, chistes de cosas sexuales. Entonces, Deméter empieza a reírse, 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 reírse. Este estado de ánimo hace con que Deméter
se cambie su perspectiva, porque estaba con una perspectiva así de derrotada, que no servía a nada, quería morir y basta, ¿no? Y ahora surgen nuevamente las ganas de ver su hija y solucionar el problema. Entonces, de fato, o que passou depois com esse novo aire que ela tomou com o encontro de Balbo, luego se deu conta de falar com Zeus e exigir, né? Exigir que sua hija, de saber onde estava sua hija, e la libertou, né? Hicieron este acuerdo, ¿no? Que como Perséfone no podía salir de Hades, ¿no? Entonces, que venía a cada 6 meses visitar la mamá. Entonces, ahí surgen las 4 estaciones, ¿no? Pero el principal de nuestro mito, de la visión, esta historia poco conocida del mito, ¿no? No se habla mucho de esto, este encuentro com Balbo, que Deméter hice e que le salvou a vida, em realidade. Então, salvou, por supuesto, também a vida de todo o planeta, ¿no? Então, esse resgatar desta alegria de viver que Balbo propuso a Deméter. Então, vocês veem que eu trago assim esculturas muito antiguas, não? Então, realmente foi uma diosa destas Venus primitivas que se chama, né, del Paleolítico. Estas representações são muito, muito primitivas. Então, é uma dea antiga, e por ser uma dea antiga, assim, não é uma dea que passou por el patriarcado, não? Então, sua presença, por isso que também é uma dea pouco conhecida, porque não está na época da mitologia patriarcal, porque, por exemplo, o mito de Deméter já appartiene a un período que já tem a ver com o patriarcado, ¿no? Que é o período grego de la clase, de la Grécia, de los mitos gregos, de la Grécia clássica, ¿no? Entonces, aí, por isso que ella, como é muito antiga e estranha, ¿no? Seus padrões são estranhos, não? Os padrões de comportamento, suas formas de se comportar são muito estranhas, e a figura, a representação também é muito estranha. Então, para os padrões ocidentais, para essa lógica patriarcal, não? Então, Balbo viene, e Clarissa vai utilizar este mito, não? Para falar da sexualidade, porque Balbo nos traz a capacidade de jogar com a sexualidade. Ella é praticamente uma vulva com as pernas, não? E com olhos e nariz e boca, não? Então, tiene como centro de sua existência é uma visão mais sexual de las coisas, não? Então, solamente que é como que esta ausência de cabeça, não? É como que eu não ella é incapaz de problematizar, não sei como se diz isso, como tornar as coisas problemas, não sei, me faltou incluso a palavra em português. Estou em dificuldade para falar a palavra em português também. Pero de tornar as coisas problemas, de fazer assim uma reflexão e pensar que as coisas são difíceis, não? Não, ella simplesmente vive, não? Vive, se move e tem prazer em viver e mover-se, não? Então, nos traz esta capacidade de jogar com a sexualidade sem juzgá-la, não? Então, sem cair em julgamento, não? Então, tem esta sexualidade que está ligada ao prazer, pero não o prazer genital solamente, não? É uma sexualidade que está ligada ao prazer de viver, simplesmente isso, de estar feliz por viver. Então, Babo nos traz a sexualidade ligada à diversão.
Entonces, tanto las relaciones sexuales, pero también hablar de sexo, vivir, moverse, es todo muy sensual para Balbo, ¿no? Pero es una sensualidad, no es, por ejemplo, como la sensualidad de Afrodite, ¿no? Que es una sensualidad más provocante, más que tiene una relación así de más sofisticada, más llena de detalles, ¿no? No, Balbo es la inocencia de la sexualidad, es un poco erótico ligado a una cosa muy inocente. Entonces, eh, que trae una percepción global del cuerpo. ¿M? Es como que cada célula tiene placer de estar viva. Para Balbo no importa que los otros piensen, está feliz. ¿Eh? Entonces, quiere vivir, está feliz. ¿M? Y entonces, Clarissa trae en este capítulo la importancia, ¿no? Y aquí ella, Balbo va a hablar con Deméter prácticamente con su alegría, con su leveza, la cura de la depresión. Entonces, uh, es como que en estas amistades, Clarissa habla mucho de estas amistades donde las personas se reúnen para divertirse, para tomar una copa de vino, para hablar cosas así sem nexo, para hacer chistes, e simplesmente se divertir. Né? Que estas amistades, apesar de que são amizades profundas, elas têm este espaço de divertimento, de leveza, tienen como una especie de complicidad, porque se puede hablar de cosas así picantes, ¿no? Cosas picantes sin temer ser juzgado por el otro, ¿no? Es una frecuencia ahí que se cría, ¿eh? Que nos relaja, que nos deja felices, no porque sucedió algo, pero simplemente por estar juntos, ¿no? Eh, Entonces es una cosa muy construida sobre la irreverencia, ¿no? Ah, y esa cosa de la inocencia que está ligada a la espontaneidad. Entonces, Clarissa, en este capítulo, nos habla de la importancia de cultivar espacios para se divertir, para dar risas, espaços onde não temos que produzir nada, que não temos que fazer nada, e simplesmente desfrutamos da presença das pessoas que nos gusta estar juntos. ¿M? Es esto el capítulo, ¿no?